Quando o Tiago me chamou para essa série, como Deus fala conosco, como Deus fala comigo, para compartilhar. E há um tempo Deus já fala comigo, eu digo, não, Deus, agora eu vou. Agora eu vou e eu sei que Deus é fiel e Deus já confirmou aqui. Deus fala conosco de várias formas, mas eu vou falar de 4 formas, que é as formas que Deus mais fala comigo, amém? Para estar compartilhando com os irmãos. Eu só quero ler um versículo de Jó 33, 14, que diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém não lhe damos atenção. Amém? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Ok? Então, tudo que Deus quer é falar conosco. O desejo maior do coração do nosso Pai é a gente falar com Ele, é nós nos relacionarmos com Ele. Ele deseja se comunicar, Ele deseja se relacionar conosco, e muitas vezes nós não estamos lhe dando atenção. E Deus fala todos os dias, de várias maneiras, com cada um de nós. Eu tenho certeza disso. Nós é que nós estamos atentos, nós é que estamos distraídos, nós é que não estamos percebendo, não estamos sensíveis para ver isso e para ouvir a voz de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, que Adão se escondeu, Deus chegou para Adão e Eva, Deus chegou e perguntou para Adão: onde tu estás? Porque ele tinha se escondido. Por que Deus perguntou isso para ele? Onde tu estás? É porque Deus tem prazer de se relacionar conosco. E para se relacionar com Deus, nós precisamos nos comunicar com Ele. É através da comunicação que eu me relaciono com Ele. Por isso Deus imediatamente perguntou, porque Deus valoriza o nosso relacionamento, Deus valoriza a nossa comunicação com Ele. E na Bíblia nós vemos várias maneiras de Deus falando conosco, de Deus comunicando conosco, amém? Então, a primeira maneira que Deus fala conosco é a oração. É a oração. A oração é um precioso meio de comunicação com Deus. É uma conversa de via dupla. É você fala e escuta. Você escuta Deus, você fala e depois você para ouvir Deus. É uma conversa, é um diálogo. E Deus quer falar conosco. E a Bíblia nos incentiva a orar continuamente. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É todos os dias, é toda hora. É orando indo para o trabalho. É orando você lavando a louça. É orando você fazendo a comida. É orando em todo o tempo. O seu espírito tem que estar conectado, se relacionando com o Senhor. Todos os dias, todos os dias. Então a oração é um dos meios que nós nos relacionamos com o Senhor, que Deus fala conosco e que você também fala com o seu Pai. E para isso eu preciso tirar todos os dias esse momento de oração com Deus, amém? A Bíblia diz lá em Jeremias 33, diz assim: clama a mim e eu te responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não conhecia. Então quando você clama, quando você ora, Deus vai te revelar, Deus vai falar com você, Deus vai mostrar para você, amém? Nós precisamos crer, irmãos, crer que Deus fala conosco. Ele fala conosco nas suas atitudes, em comportamentos. Deus fala conosco o tempo inteiro. Nós só precisamos ter atenção, nós só precisamos estar ligados com o Senhor na videira. Quantas vezes eu já perdi coisas dentro de casa? Nem conta as vezes que eu já perdi chave, que já perdi celular, que já perdi várias coisas, chave, e no meu desespero de sair, eu não sei onde é que está. E aí eu fico naquela agonia, naquela ansiedade procurando, e eu vou e me aquieto. Aí eu lembro, Deus sabe onde é que está essa chave. E eu me aquieto e digo: Jesus, fala comigo, me diz onde está a minha chave. Tu sabe, meu Pai, onde é que está essa chave? E é incrível como a doce voz do Senhor
te traz à memória. Filha, está lá no bolso da tua calça, quando tu tirou, está lá em cima. Quantas vezes eu deixo minha mãe, mas antes disso, irmãos, eu fico doidinha, eu pergunto para a mãe, eu pergunto para meu pai, como é minha chave, eu fico doidinha, minha filha, não sei onde é que está. Para depois lembrar, se eu tivesse orado antes, se eu tivesse perguntado antes. Então, Deus é um Deus que nos responde nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Nas pequenas coisas, amém? E quando minha mãe, eu já até falei aqui uma vez, quando minha mãe estava em São Luís, que ela caiu, quebrou a bacia, e Deus me levou para cuidar da minha mãe, os 20 dias em São Luís. E ali também eu tive o meu momento de oração com a minha mãe. Eu tive o meu devocional todos os dias com minha mãe de manhã. Todo dia ela levantava, eu botava ela na cadeira de roda, dava um banho nela sentadinha na cadeira de roda, no banheiro, trocava a roupa dela, colocava a fralda dela, e aí nós ia fazer o devocional. E teve um dia inesquecível. Eu nunca vi minha mãe tão cheia do Espírito Santo de Deus nesse dia. Nós duas se enchemos da presença de Deus, que as funcionárias da casa da minha irmã subiram para ir ver. Então, Deus fala conosco. Às vezes Deus, nesse caso, Deus criou uma situação. Mas nós estávamos todo dia lendo a palavra e estávamos orando. E eu creio que foi para isso que Deus me levou àquele. E uma das é Ana. Ana clamou, Ana clamou, Ana clamou. E Deus respondeu, e Deus lhe deu um filho. Ana foi para a presença do Senhor. Ela não tinha mais palavras, ela só gemia. Só os seus lábios se movimentavam. Mas ela clamou e Deus lhe deu Samuel, o grande profeta. Glória a Deus. Outra forma que Deus fala é através da natureza que Deus fala conosco. Irmãos, é impressionante. Eu amo a natureza, eu amo o verde, eu amo os pássaros, eu amo as flores. E Deus fala muito comigo na natureza. Lá em Salmos 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então Deus criou a natureza para falar conosco. E um dos exemplos que tem na Bíblia é o dilúvio, né? Para exemplificar na Bíblia como Deus fala. Onde a chuva foi a manifestação da palavra de Deus anunciada por Noé. Isso aí está lá em Gênesis. Então a chuva foi a manifestação que Deus usou para que Deus recomeçasse toda a humanidade. Então Deus fala conosco também na natureza. E Deus, Ele tem um mistério comigo muito grande na natureza. Todas as vezes que eu estou inquieta, que eu estou angustiada, que eu estou ansiosa, que eu sou agitada, eu sou ansiosa, quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, eu amo ir para a natureza. É lá que eu me aquieto. Eu fico sentada contemplando o céu, eu fico sentada contemplando os cantos dos pássaros, uma abelha que fica numa flor, e ali Deus vai ministrando na minha vida, Deus vai ministrando, vem aquele vento, Deus tem um mistério comigo tão grande no vento. Todas as vezes que eu oro, que eu fico ali, vem um vento do nada, assim, está um sol, vem um vento assim, e fala comigo através desse vento. É um mistério de Deus muito grande comigo, não no vento. Quando eu estou na natureza, sempre vem um vento. Muitas e muitas vezes eu fui ali para o monte, muitas vezes, e ali eu me deito e fico ali só contemplando o céu, caladinha, quietinha, e Deus vai ministrando o meu coração, vai quietando o meu coração. Então Deus fala muito comigo na natureza, né? E teve uma vez que eu estava com uma enxaqueca muito grande, muito grande. E eu estava já há 3 dias, dormia e acordava, já dopada de remédio. Às vezes eu ia para a UPA também, tomar remédio de pirona na veia. E teve um dia que eu estava assim, cansada, irmãos, cansada, sabe? E aí eu sentada, eu nem deitar, eu não conseguia mais deitar, porque até aqui a nuca dói, nem até o travesseiro dói. E aí eu sentei numa cadeira, estiquei meus pés assim e fiquei
numa grade, assim, olhando o céu. Aí, de repente, me veio aquela palavra. E eu diante dos irmãos, eu disse: Jesus, tira essa enxaqueca, tira essa dor, então me leva. Porque eu não aguento mais essa enxaqueca. Ou me leva, Jesus, ou tira essa enxaqueca. E aí me veio aquela palavra de Elias. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, que Jezabel queria matar, já tinha matado todos os profetas. Irmãos, foi nitidamente, até hoje eu lembro, se eu fechar meus olhos, Deus falando: come um pouco mais, bebe um pouco mais, porque o caminho ainda é longo. Irmãos, foi tremendo, e veio aquele vento, o vento, e a enxaqueca simplesmente sumiu. Eu nunca mais tive enxaqueca como eu tive nesse dia. Então Deus tem um mistério comigo, na natureza, no vento. Ele sempre fala comigo. E essa aí ficou marcada dentro de mim. Essa palavra que Deus trouxe de Elias, quando Elias também desejou morrer. Glória a Deus. Deus também, na Bíblia tem outro exemplo, que Deus usou a estrela para anunciar aonde estava Jesus aos magos. Eles foram guiados pela essa estrela. Está lá em Mateus, você pode projetar aí, por favor, Mateus 2, 9 e 10. Só para a gente testificar como Deus fala com a gente também, através da natureza, e é bíblico. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde estava o menino. Então Deus usa a natureza para falar conosco. No deserto, Deus colocava a nuvem de dia e de noite. Então nós só precisamos nos aquietar, nós só precisamos confiar e estarmos atentos, prestar atenção nas pequenas coisas da natureza. Quando você estiver muito agitada, muito ansiosa, procure um lugar verde, olhe para o céu, se acalme e fique em silêncio, só em silêncio, que Deus vai falar com você. Amém? Outra forma que Deus fala comigo é através dos sonhos. Essa é a forma que Deus mais fala também comigo, é através dos sonhos. Os sonhos muitas vezes são uma forma de Deus falar conosco, nos preparando ou avisando de algo. E para entender, discernir, a gente precisa ter sensibilidade espiritual. Eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso estar nessa conexão com Deus para entender o que Deus quer falar comigo através dos sonhos. E na Bíblia nós temos vários sonhos, vários exemplos. José é um exemplo, que José teve o sonho que ele via a lua, o sol se curvarem diante dele. Glória a Deus. E também, nós vemos também o exemplo de Jacó, que Jacó também via as escadas, os anjos subindo e descendo. Então, Deus fala conosco em sonhos. E uma das formas de discernir, eu coloquei aqui, como discernir se um sonho é de Deus ou não. Eu coloquei 3 formas. Como eu vou discernir se esse sonho é de Deus ou não? Primeiro que eu coloquei aqui, tem sonho que é pesadelo, né? Que é uma opressão. Você vai ter medo. Às vezes vai te causar angústia. Mas às vezes também, nesse sonho que causa um pesadelo, às vezes você deitou preocupado, às vezes você deitou agitado, às vezes você estava cansado. Então, às vezes você dormiu de estômago cheio, então pode ser um pesadelo também. Então, esse sonho aí não é de Deus. Quando o sonho te preocupa, quando o sonho te gera uma opressão, quando ele gera um medo dentro de você, não é de Deus. Aí vocês têm que discernir, orar, né? E pedir para Deus repreender todo medo, repreender, né? Aquilo que não vem do Senhor. E a outra forma, tem sonho que não é nada. Não tem aquele sonho que você sonha, que não faz sentido de nada, que nada faz com nada, que você só sabe que sonhou, mas você nem lembra. E quando lembra, só é
em pedaços, né? Você lembra ou você não lembra, só pela metade. É só o seu inconsciente, é fruto da sua imaginação. Então, esse sonho também não é. Agora, terceiro, quando o sonho é de Deus, algumas características nós temos que nos atentar. E uma delas é, o sonho é bem claro. O sonho você não esquece. Você lembra com riqueza de detalhes desse sonho. Esse sonho fica profundamente guardado no seu coração, pertinente dentro de você. Ele lhe incomoda. Então, esse é um sonho de Deus. Ele fica queimando dentro de você. E foi o que aconteceu com José. José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas, né, se curvavam diante dele. E eu creio que José guardou esse sonho no seu coração até a promessa se cumprir. Esse sonho, eu creio que José fortalecia José todos os dias. Todos os dias. E Deus fala muito em sonhos comigo. Essa semana mesmo, eu não sonhei, mas 2 pessoas sonharam comigo e falaram comigo no celular, me contando, e hoje um desses sonhos está se cumprindo. Amém? Eu creio que Deus está mudando de nível, está trocando as vestes, está me trocando de nível. Essa pessoa me falou sobre esse sonho. Sempre Deus fala comigo em sonhos. É uma das formas que Deus fala comigo, é em sonhos. Tanto eu sonhando, como pessoas que sonham comigo e também falam comigo. Amém? E muitos sonhos, é bom quando você sonhar, é bom você anotar. Tem sonhos, irmãos, que você sonha naquele pequeno cochilo que você tira do almoço, 10, 15 minutos que você sonha. Aqueles sonhos, geralmente aqueles sonhos, eles são bem reais, e são sonhos assim que estão perto de se cumprir. Então, Deus fala conosco em sonhos. Deus vai se comunicar, Deus só se comunica da forma que a gente entende e acredita. Deus só vai se comunicar comigo e com você da forma que você entende e da forma que você acredita, ou da forma que você está preparado para ouvir. Porque, irmãos, tem gente que quer sonhar com anjo, tem gente que quer ver anjo, mas não está preparado. Eu conheço gente que não, que fica com medo, tem medo. Então, Deus só vai falar com você, Deus só vai da forma que você entende e da forma que você acredita. Então, às vezes a gente não está preparado. Às vezes a gente está pedindo, mas não está preparado. E Deus vai falar com a gente aquilo que a gente vai entender e aquilo que a gente acredita. Se você acredita que Ele é um Deus de sinais, de milagres, Deus vai falar com você através de sinais, através de milagres. Porque você acredita e você está preparado para aquilo ali. Então, eu já tive sonhos, irmãos, que eu estou esperando acontecer. E é um sonho tão de Deus que eu nunca esqueci. Esse sonho eu tive na fundação ainda aqui da igreja, quando o pastor Rubens estava nos pastoreando aqui. E o meu sonho, eu cheguei, estava aqui no púlpito, aqui na frente, e tinha como esse pedestal aqui, tinham 3 desses aqui na frente, e dentro dele tinha 3 caixas. 3 caixas, irmão, eu lembro de tudo. As caixinhas, os lacinhos em cima das caixas. Quando eu abria, e só estava eu e o pastor Rubens. Quando eu abria, a primeira caixa era um mapa em formato de pizza, tipo pizza, assim, um mapa. Cozinha bege, um mapinha. A segunda caixa também era um mapa em formato também, como se fosse uma massa de pizza. E a terceira caixa era uma camisa branca. Nessa camisa branca, até hoje, irmãos, eu procuro de Deus qual é essa nação. Tinha uma blusa branca e as cores dela eram verde, amarela e vermelha. Tinha umas florzinhas na manga, de um lado e do outro, verdinha, amarela e branca. E até hoje eu lembro com riqueza de detalhes desse sonho, eu nunca esqueci esse sonho. Esse é um sonho de Deus. Esse é um sonho de Deus que você não esquece. Você lembra com riqueza de detalhes desses sonhos. E tem muitos outros sonhos que Deus também falou comigo. Amém? Outra forma que Deus fala comigo é através do Espírito Santo
na nossa consciência. Deus fala conosco através do Espírito Santo na nossa consciência. O Espírito Santo hoje é a própria presença de Deus falando no nosso íntimo todos os dias, nos ensinando que nós precisamos vencer. E na Bíblia nós também temos exemplo. Eu peguei o exemplo de Sansão, que Sansão, ele recebia a força sobrenatural diretamente do Espírito Santo de Deus para vencer e defender o povo de Deus. Então, Deus fala conosco através da nossa consciência. A sua consciência, irmãos, a sua consciência, ela começa a pesar. De repente você está conversando com uma pessoa, e essa pessoa, né, você sente um desconforto. Você chega num ambiente, aí você não se sente bem naquele ambiente. Às vezes você sente um cheiro que não é legal num ambiente. Então, isso é o Espírito Santo de Deus falando com a nossa consciência. E às vezes Deus está dizendo, sai desse lugar. Olha, não faça desse jeito. Então, quando você tem essa sensibilidade, você vai discernir na hora. É o Espírito Santo de Deus falando comigo através da minha consciência. Quantas vezes, irmãos, a gente faz coisa errada. Na verdade, a gente age de uma forma errada, a gente age grosseiro com a pessoa, e na mesma hora o Espírito Santo de Deus vem na nossa consciência, vai lá, você está errado, e pede perdão para aquela pessoa, reconhece que você errou. Irmãos, com testemunhar aqui, eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou testemunhar. Uma vez eu fui na Marisa, uma vez não, foi o ano passado isso aqui, eu compartilhei com a minha líder. Eu fui na Marisa comprar uma bermuda, um short, e quando eu cheguei lá, eu queria uma tamanho G, e na hora lá eu paguei o M, fiz errado, e pedi para trocar, e ela disse que não tinha troca. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na loja, entrei na loja, fui lá onde estavam os shorts, levei na sacolinha, tirei a que estava dentro da minha sacola e peguei a outra. Irmãos, eu paguei, tá? Eu só fiz uma troca que não era para fazer, escondido. E aí eu peguei, fiz isso. Na hora que eu cheguei em casa, o Espírito Santo na consciência, vai lá, peça perdão e devolva. Não, e minha cara de vergonha? E a minha cara de vergonha? E aí eu fui lá, cheguei lá no caixa, onde fica, perguntei quem era a gerente, cheguei para ela e falei, olha, eu fiz isso aqui, tá aqui, eu troquei, e eu vim me pedir perdão, eu agi errado, eu fiz de uma maneira errada, vim me pedir perdão e vim pegar o que é certo. Ela disse, não, então tudo bem, já que você retornou, pediu perdão, pode levar a que você queria. Aí eu agradeci. Irmãos, eu não ia conseguir dormir. Então o Espírito Santo de Deus fala com você através da sua consciência. Aí às vezes você está dizendo, não, Deus não fala comigo não, eu não ouço Deus. Você ouve sim, você ouve Deus no dia a dia, você ouve Deus lá no seu trabalho, quando alguém lhe pede para fazer uma coisa errada, e você diz não. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fala na sua consciência, ei, está errado, não faz não. Como é que você pode dizer que não ouve Deus? Você ouve Deus sim. Deus fala conosco na nossa cabeça, Deus fala aqui na nossa mente, no nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus se comunica direto com a nossa consciência. É direto. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? Tem que estar alerta, porque isso aí é algo divino nos mostrando que está errado. Precisamos estar alerta, tá? Ter cuidado. O Espírito Santo fala para a nossa consciência. O Espírito Santo dá um comando. Olha só, o Espírito Santo te dá um comando, você sente o Espírito Santo dando ordem à sua consciência. Então você tem que obedecer. Se Deus te mandou, sai desse lugar, saia. Se Deus disser, não faça isso, não faz. Não compre. Não faça empréstimo, não empreste, seja o que for. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te dá esse comando, tá? E dá a ordem para a sua consciência. Isso aí é Deus falando conosco. É Deus. Amém? Então, quando a gente faz coisa errada, e às vezes também a gente discute no trabalho, eu já discuti no trabalho, com colega de trabalho, por pequenas coisinhas, na mesma hora o Espírito Santo de Deus, ei, vai lá e pede perdão. Por quê? Porque ela
não é, ela é católica, você tem que dar exemplo. Então, eu sei que às vezes a gente se altera no trabalho, se altera com a família, com um familiar nosso, mas a nossa consciência está ali gritando, gritando, Deus está falando com você, para você não fazer. Então, nós precisamos ter cuidado e estar atento a isso, amém? Agora mesmo, no Natal, minha família, não veio ninguém do Natal para minha família. Por quê? Quando meu cunhado disse que vinha de carro, eles vinham de carro, eu não senti paz no meu coração. Eu não senti paz. E aí eu falei com o Senhor, Senhor, se não for da tua vontade, algo vai acontecer que ele não vai vir. Mas fiquei calada comigo. Quando foi um dia antes da minha irmã vir, meu cunhado vir, minha irmã vir, o meu cunhado ama estrada, ele ama dirigir, ele ama pegar a estrada. Minha irmã ligou e disse, mãe, nós não vamos mais. Porque o Eduardo ligou lá do serviço da clínica e disse que não estava sentindo paz no coração, que estava com o coração apertado para não vir mais. E ele é católico. E ele obedeceu. E eu disse imediatamente para minha irmã, não venha. Porque de repente Deus quer dar um livramento, a gente não sabe. Então nós precisamos estar atentos, tá? É uma das formas que Deus fala conosco, tá? Através da nossa consciência, ok? Então, outra forma, só para a gente encerrar aqui, tinha mais coisas, né? Deus fala conosco através da palavra, eu sei que outras pessoas aqui vão falar da palavra. E, irmãos, tem coisas que se você vê que não é de Deus, é a palavra, não tem jeito, é a palavra, se baseie na palavra, é a palavra que vai confirmar, é a palavra que vai direcionar a palavra. A palavra é a nossa, é o mais forte, a nossa palavra é a base, é a palavra de Deus, amém? Então, por que é tão importante, irmãos, por que você acha que é tão importante ouvir Deus falar? Por que você acha que é importante Deus falar? Alguém pode dizer? Por que é importante Deus falar? Por que você acha que realmente é importante? Hã? Ele é o Senhor, quem mais? Ninguém? Tem coisas que a gente não consegue enxergar, amém? Mais alguém? Então, por que é tão importante? Eu coloquei só duas razões aqui. Primeira que eu coloquei, porque confirma que estou desfrutando de um relacionamento íntimo com Ele. Por que é importante? Porque confirma que eu estou desfrutando de um relacionamento real com Deus. Essa é uma das razões porque é importante ouvir Deus. É a prova, irmãos, a maior prova, irmãos, que eu conheço Deus e ouço Deus, é quando eu me relaciono com Ele. Então, a prova que você realmente conhece Cristo é quando você se relaciona com Ele, quando você ouve Ele falar com você. Amém? Como o Tiago, no início aqui, falou do versículo, né? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ok? O nosso pai terreno, quando liga para a gente, né? Ele não precisa dizer, oi, é teu pai. Não, a gente já conhece, não é? Quando o pai da gente liga, quando a mãe liga, quando a esposa liga, quando o esposo, quando o filho liga para a gente, eles já vão falando, eles não vão dizendo, é fulano. Não. Por quê? Porque a gente já conhece, porque já conhece a voz, e assim também é Deus. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente já conhece a voz dEle. Ele conhece a nossa voz e nós conhecemos a dEle. Não precisa dizer. Amém? E outra forma, né, que Deus tem, que é importante ouvir Deus falar, essa outra forma é proteger-me contra erros. Por que é importante Deus falar? Porque me protege. Porque quando Deus fala, Ele me protege dos meus erros, ok? Se você ouve Deus falar, você é protegido. Ouvir a voz de Deus é uma proteção aos erros que eu possa vir a cometer. Ouvir a voz de Deus é uma proteção aos erros que eu vim a cometer.
Então, por isso que é importante ouvir Deus falar. Irmãos, o tempo todo Deus quer falar conosco, o tempo todo Deus quer falar, Deus quer se revelar. Nós é que não estamos atentos. Então, cada um, da sua forma, da sua maneira, eu sei que Deus tem o seu jeito de falar. E nós precisamos, mais do que nunca, esse tempo, nos relacionarmos, buscarmos mais ao Senhor, a começar por mim. Eu estou falando para a igreja, mas para mim também, a começar por mim. De buscar mais ao Senhor, de ouvir mais o Senhor. Os tempos estão difíceis e Deus quer nos revelar, Deus quer falar conosco, e Deus quer falar, e Deus fala o tempo inteiro. Deus fala o tempo todo conosco, o tempo todo. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Deus nos criou para nos comunicar com Ele. Se eu não estou me relacionando com Deus, se eu não estou me comunicando com Deus, o meu propósito nessa terra vai morrer. Porque você veio com um propósito, todos nós temos um propósito. Mas eu preciso me relacionar, eu preciso me comunicar com Deus. Senão o meu propósito não vai morrer espiritualmente. Amém? Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar com a igreja, tá? As formas que Deus fala comigo, as formas que Deus mais fala comigo, é a oração, é a natureza, é através do discernimento, tá? Também através da palavra e em outras, mas essas são mais específicas para mim. Amém? Que o Senhor possa hoje ainda abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para ver, para ouvir a voz dEle, em todos os lugares que você colocar a planta dos seus pés, em todo lugar que você for, que a voz do Senhor seja o seu guia, seja a sua direção, em tudo que você for fazer, em qualquer decisão que você for tomar, procure ao Senhor. Que a voz do Senhor lhe oriente. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor, ela despedaça o jugo. A voz do Senhor nos faz vencer. A voz do Senhor nos fortalece. A voz do Senhor nos tira de onde nós estamos e nos leva para outro lugar. A voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Eu queria que a mídia colocasse uma música, uma canção.